Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos, irmãs, que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando a nossa aula de número 9, que vai tratar do capítulo 8 do livro, que é sobre metabolismos, certo? Evolução e metabolismo. Queremos pedir a Jesus que continue nos ajudando, nos fortalecendo neste trabalho, para sermos úteis a quem dele se utilizar. E todos nós também, nessa nossa busca incessante de aprimoramentos, de aprendizagens, porque precisamos buscar esses conhecimentos. Não nos basta mais olhar a natureza, ver as coisas, ver os animais, os vegetais, os minerais, e apenas catalogá-los. É preciso saber por que eles existem, por que eles estão ali. Então, juntando hoje todo o trabalho realizado aqui pelos cientistas, pelos pesquisadores, com a informação que André Luiz nos traz do mundo espiritual, nós podemos já começar a pensar mais nessa beleza da natureza, agora multiplicada pelos conhecimentos que vêm do mundo espiritual. Este trabalho que André Luiz realizou através do Chico Xavier, do Valdo Vieira, e outros trabalhos também que ele realizou da sua série, começa a nos introduzir nesses dois mundos. Antigamente, a gente achava que vivia-se aqui no plano físico, depois de morrer, acabou, ou então ficava aquela incógnita, para onde vamos, será que tem vida, será que não tem? E aí ele coloca para a gente que tem, prova que tem, e mostra como que pode ser essa vida. Claro que vai depender de cada um é soberano nas suas decisões, nas suas escolhas, e com isso ele recebe também aquilo que ele buscou. Ele vai plantar e vai colher. Daí que quando nós estudamos esses livros, quando nós buscamos essa série de André Luiz, nós começamos a adentrar de maneira um pouco melhores ao mundo espiritual, quando para lá retornarmos. É certo que isso vai acontecer, então é bom sabermos. E neste livro, Evolução em Dois Mundos, o André Luiz está exatamente ensinando para nós essa beleza que é a natureza e como que ela funciona através das suas transformações e através das suas buscas de novos tempos. Ela sempre faz isso. Nós vamos estudar hoje o metabolismo, né? Evolução e metabolismo. O que é o metabolismo na conceituação do mundo? É um conjunto de fenômenos químicos e físico-químicos no organismo, mediante os quais se faz a assimilação e a desassimilação de substâncias necessárias à vida. Ou seja, é uma transformação constante para que a gente possa cada vez mais adentrar aos reinos superiores da consciência. A consciência só se liberta para reinos superiores no momento em que ela vai também deixando esses estágios primeiros, esses reinos inferiores, para os reinos superiores. Assim como nós estamos fazendo. Nós estamos deixando os reinos inferiores para adentrarmos reinos superiores. Daqui a pouco seremos espíritos muito lúcidos e caminhando com galhardia aí para outros planos, outros conhecimentos. Para isso, nós temos que entender que a vida acontece nos dois planos. Presentemente, estamos encarnados. Depois vamos ser desencarnados. Os que estão lá vão voltar. E assim a vida vai se fazendo, nessa exuberância total da qual ela se nos apresenta. Então, que Deus, o provedor de tudo isso, o criador e provedor de tudo isso, possa nos abençoar, possa nos orientar e nos dar as palavras certas, os estudos certos. Eu sempre digo para vocês
que este estudo ele é um adentrar no tema. É preciso que você busque, que você pesquise e que você nos auxilie também, porque não se faz nada sozinho, às vezes nós erramos e vamos corrigindo, é assim mesmo, não é? Então vamos lá, minha gente, vamos iniciar sobre as bênçãos do Mestre Jesus, o nosso estudo de hoje, tá? Vamos então colocar aqui os nossos slides, né, que nos auxiliam sempre a nossas exposições, né? Hoje nós vamos fazer, então, o estudo número 9, capítulo 8 do livro, da primeira parte, André Luiz, né, por Chico Xavier e Valdo Vieira, Evolução e Metabolismo, e aqui nós colocamos a nossa síntese, transformando e transmutando. É isso que nós vamos ver nesse estudo, tá? Volto a dizer para você, tá? Se você puder nos ajudar, puder também fazer sua contribuição, por favor, faça isso, tá bem? Então vamos lá. Mas antes de começarmos este estudo, eu gostaria de voltar ao estudo anterior, ao estudo de número 8, quando estávamos estudando sobre sexualidade. Lembra? Eu cometi um engano e é tão bom a gente reconhecer e corrigir. Então, vamos corrigir o nosso engano do estudo 8, tá? Eu disse aqui, foi uma hora impensada, eu quis falar uma coisa, acabei falando outra, e depois, quando eu fui ver o vídeo, depois de pronto, eu falei, nossa, eu tenho que corrigir isso rapidinho. Quando eu disse para vocês que os gametas são hormônios, isso dá errado, tá? Aqui estão, nós vamos fazer um pequeno estudo de gametas. Os gametas são células responsáveis pela reprodução sexuada. Elas também são chamadas de células sexuais e fundem-se no processo de fecundação para produzir o zigoto, que é o ovo zigoto, que por sua vez origina o embrião gerando um novo ser. Então não é hormônio, é célula. E vamos entender por quê. Aqui nós vamos ver, olha que bonito, os espermatozoides em busca do ovo para fecundá-lo, né? Do óvulo para fecundá-lo. E a gente vai adentrar um pouquinho também em todos os dois, tá? Aqui está quando o espermatozoide ele atinge aquele que vai fecundar, né? Entre esses milhões e milhões, um vai fecundar, certo? Então aqui está ele na sua contextura, tá? Aqui nós temos a forma do espermatozoide. Então, ele tem uma cauda, ele tem uma porção intermediária, aqui ele tem uma mitocôndria, que é uma organela da célula que produz energias. Tá? Aqui ele vai ter o núcleo, certo? É o núcleo da célula, a cabeça. Tá? E aqui tem a parte que penetra no óvulo, né? Que chama de acrosoma. É isso aqui que é um espermatozoide. É uma célula tá bem definida, né? Tem mitocôndria, tem núcleo, tem a cabeça, tem tudo. Aqui é o óvulo, então ele tem aqui, olha, uma coroa radiada, que é essa coroa, que é mais ou menos isso aqui, né? Depois ele vai ter o núcleo, a célula tem um núcleo, tem o citoplasma, que está aqui, e ela tem a zona pelúcida, que é quando o espermatozoide penetra, né, pela zona pelúcida. Então, aqui são as duas células, desculpe, as duas células que se juntam para produzir um novo corpo. Sabemos que o perispírito ali está para organizar esse novo corpo, tá? Então, desculpe-me, quando eu disse que era hormônio, foi impensado, quando eu vi já tinha falado, às vezes é assim, certo? Mas é bom que a gente agora trouxe de uma maneira bem mais clara, bem mais ampla para todos nós. O que é essa célula, o que são essas células e como elas estão constituídas. Desculpa. Então, vamos continuar os nossos trabalhos, vamos continuar o nosso estudo, dando sequência a ele, né? Então, vamos lá. Então, o que nós vamos ver nesse estudo de número 9, tá? Nós vamos ver os suprimentos da vida
André Luiz vai entrar nesse assunto com propriedade. As fases progressivas do metabolismo, tá? Vamos ver as excitações químicas, isso aqui é importante, porque as reações químicas elas têm que ter uma causa, né? Aí ele coloca como excitações químicas, a administração do próprio metabolismo. Vamos ver também as acumulações de energias espirituais. É isso que vamos ver neste estudo, que vamos dar sequência a ele. Então, suprimentos da vida, fases progressivas do metabolismo, excitações químicas, a administração do metabolismo e acumulações de energias espirituais. Veja que aqui sempre ele está colocando o lado espiritual de tudo isso aqui. Nós podemos pensar que até aqui são coisas que nós estudamos aqui no plano físico, né? Só que essa aqui já é do plano espiritual. Ele vai sempre colocando essa parte espiritual dentro do conhecimento científico daqui do plano físico, tá? Vamos lá? Ainda temos impulsos dominantes da mente, que aí já entra mais mesmo na ação do espírito. E nós vamos ter também o metabolismo do corpo e da alma. Ou seja, tudo vai se transformando, né? Tanto o corpo quanto a alma. E imagina você que o corpo ele vai se adaptando às necessidades da alma. Então, quando a centelha, a mônada, está numa espécie e ela já tudo que aquela espécie podia dar para ela, que já deu, ela vai para outra espécie. Isso é feito geralmente no plano espiritual. Daí a gente pode pensar o seguinte: as espécies que nós temos aqui no planeta Terra, elas são só do planeta Terra. Imagina que uma mônada esteja evoluindo num planeta X, na constelação H da galáxia T. Então, lá é tudo diferente. Ela vai evoluir também. Mas os corpos serão diferentes. Por isso que é interessante começarmos a abrir as nossas mentes para essas amplitudes. Porque senão nós vamos ficar presos aqui, achar que o mundo todo, toda a criação, tudo que Deus criou, está no besouro, na formiga, na abelha, está na lagartixa, está no morcego, no rato, no gato. Isso é para nós. Para o plano terreno, para o planeta Terra. Pode ser que lá no outro planeta seja igual, mas provavelmente não, porque Deus não repete a sua criação. A criação, por que ele não repete? É muito simples a gente entender isso. Porque se o fluido cósmico é o hausto dele, é o respiro dele, cada respiração dele é diferente, não é? Então, cada respiração dá um tipo de onda, dá um tipo de possibilidade. Então, dentro das possibilidades, as coisas acontecem para atingir os mesmos fins. Por isso que são diferentes. Nós não vamos encontrar um mundo de provas e expiações, igual a Terra está hoje, com as mesmas formas, características da Terra. Isso é bom a gente saber, para a gente não ficar preso nessa caixinha. Então, tem que pensar. As nossas espécies estão aqui, os nossos vegetais são daqui, mas para um outro planeta que faz esse trabalho de evolução a partir do primitivo, então é bem diferente lá. Agora, imagina quando nós pudermos trabalhar essas diferenças, essa multidiversidade. É disso que nós temos que pensar, na multidiversidade, porque é assim que Deus cria, é assim que Deus mantém a sua criação. Agora eu te pergunto, tem que ter um ser muito inteligente, criador de tudo isso, não tem? Tem. Então é a causa suprema que nós estudamos no Livro dos Espíritos. Deus é a causa suprema, né? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Por isso que é bom a gente começar a se deslanchar, a despertar para essas realidades, para que a gente possa apropriar delas. Eu nunca vou apropriar de uma coisa que eu não conheço. Como é que eu vou apropriar? Então, esse estudo aqui, minha gente, ele é uma abertura de canal, é uma abertura de conhecimento que nós vamos fazer por olha. A gente não sabe nem falar esses evos, porque são evos até fora da Terra, a gente não sabe dizer isso.
tá bom? Então, vamos continuar aqui, olha. Suprimentos da vida. Observamos a chegada dos princípios inteligentes no mundo e a sua respectiva expansão. Assim como o exército, que para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. No exército tem duas coisas muito importantes lá que eles prezam muito. O que o exército faz? O exército ele protege a nação, né? A criação do exército é de proteção da nação, e a da polícia é da proteção da sociedade. Mais ou menos isso que nós estamos dizendo. Então, o exército ele tem 2 pontos fundamentais. O primeiro deles é a disciplina. No exército, você tem que ter uma disciplina rigorosíssima, porque senão você não se estabelece como um guardião nacional. E a segunda coisa é a hierarquia. É preciso saber obedecer o que está acima naquela escalada, né, hierárquica do exército. Então, disciplina e hierarquia. Onde o exército copiou isso? Da natureza. A natureza ela é toda disciplinada e tem as suas hierarquias, porque tem os seus reinos. Percebem? Então ele fala, esse exército ele precisa dos seus suprimentos, a começar desse suprimento de ideologia, como é a disciplina e hierarquia, e também os suprimentos para a própria manutenção, que a nação vai oferecer essa possibilidade para o exército. Então, a nação, os cidadãos contribuem com seus impostos e esse dinheiro que vai para a parte do exército, ela vai para que o exército garanta a estabilidade nacional. Assim também acontece nessa escalada nossa dessa evolução. É preciso que que a mente forneça o suprimento para que a mônada possa crescer. Então, a mente oferece o suprimento e a natureza oferece o suprimento. Aí a mônada vai avançando. Tá? Primeiro, as bactérias lavrando o solo para que as plantas proliferassem. Tá vendo? A bactéria trabalha para as plantas, criando a atmosfera adequada ao reino animal. Então, sempre essa hierarquia, tá vendo? Um ajudando o outro. Depois das plantas, aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. A bactéria ajuda o vegetal, né? Depois os animais gerando aqueles recursos, né? Então o instinto vai caminhando para a inteligência. E em seguida ao animal surge o homem, que plasma os valores definitivos da inteligência, para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude. É muito importante, quando a gente estuda instinto e inteligência, porque o instinto ele é muito rudimentar nos seres mais inferiores, mas à medida que esses seres vão progredindo, esse instinto vai se aproximando da inteligência. Você observa animais que eles respondem respondem à inteligência do homem. Por exemplo, o cão, o gato, o cavalo e outros mais, que eles respondem, eles não têm um pensamento contínuo, como refere André Luiz, eles não têm aquele pensamento contínuo, né? Mas eles têm pensamentos fragmentários, e esses pensamentos dão a ele um nível qualquer de inteligência, porque estão vivendo as coisas. Nós tivemos estudando mitologia, nós tivemos uma informação de um mitólogo bem profundo na mitologia, que foi muito emocionante quando nós lemos isso. Ele estava dizendo o seguinte, que antigamente os casamentos, isso acontece hoje ainda, né? Os casamentos eram feitos, por exemplo, no terreiro das casas, era feito ao ar livre, né? Muitos eram feitos ali e tal, aquela festa toda da noiva vestida com aquele vestido exuberante, o noivo com aquele terno, aquela coisa, e às vezes tinha os cachorrinhos que ficavam ali participando, que eram os animais da família, ou então os cavalos, que as pessoas vinham a cavalo para o casamento.
esses cavalos ficavam ali amarrados naqueles lugares próprios para eles, e eles participavam também do casamento. Sabe como eles participavam? Já montando neles os arquétipos do príncipe, da princesa, que mais tarde vai dar para eles essa possibilidade de também serem príncipes e princesas, como ali no casamento, a moça toda de princesa e o rapaz todo de príncipe. Tá vendo? Então, já ali já começa a formatar isso. Ou seja, ele já tá colocando no instinto dele os fundamentos da inteligência. Mais tarde, quando ele chega na inteligência plena, esses arquétipos ou esses raios já estão em desenvolvimento nele. Aí o que ele faz? Ele expande isso. Viram que interessante? Viu como é que às vezes nós, como homens já de inteligência, nós estamos ajudando essas espécies com as nossas ações. E a gente nem sabia disso. Quando a gente estuda mitologia, nós temos surpresas sobre surpresas. Porque esses mitólogos, esse pessoal que formatou no mundo a mitologia, vamos colocar aí a partir de uns 4, 6 mil anos atrás, 6 mil anos, 4 mil anos de Cristo, já começa a se trabalhar mitologias mais profundamente, com mais contextura, né? E aí eles contam casos, minha gente, assim, sensacionais. Nós pensamos que são espíritos muito superiores, ou os exilados, ou então mentores, que passaram essas informações primeiras em níveis meio que assim, meio mágico, né? Meio, como diz a própria palavra, meio de mitos, né? A partir de mitos, a partir de exemplos de mitos, esse mito pode ser gente, pode ser uma situação. Então, a partir dessas situações, eles começaram a formatar no mundo a inteligência do homem. Veja que coisa interessante. Né? Não, continuando aqui, aqui estão as bactérias que vão formar isso aí, né? Adequar o solo para o crescimento dos vegetais. Tá? Depois dela vem os vegetais, como está aqui explicado, depois vem os animais e depois vem o homem. Então, eu gostaria de colocar aqui, olha só, essa pessoa que está aqui, todo tecnológico, né? Esse está todo social, esse que está atuando, ele teve início aqui. Ó. E ele participou, ele trabalhou para chegar até aqui. Ou seja, nós trabalhamos muito para chegarmos ao homem. Isso é o metabolismo. Nós fomos nos transformando até chegarmos aqui. Isso é muito importante de sabermos. E não é nada dizer assim, eu fui isso aqui. Não é que você foi. Quando você adquire inteligência, você adquire a tua soberania. Aí é diferente. Mas em você, se você não tivesse a informação filogenética dessa fase, você não saberia agir na natureza. Você seria um ser aqui completamente ignorante disso que passou. Então, isso aqui hoje está fundamentado em cada um de nós como caminho que nos trouxe até o homem, certo? São caminhos. Se não tivéssemos isso na nossa esteira filogenética, a gente não saberia lidar com a natureza, não saberíamos, porque nós não tínhamos vivido isso aqui, certo? Para você saber fazer arroz, você vai queimar muito arroz antes, não vai? Para você fazer uma coisa assim hoje, que você faz com naturalidade, você teve um princípio. É a mesma coisa, nós tivemos esse princípio. Então, fica claro, esse princípio que nós tivemos foi para que nos adequasse hoje ao homem senhor dos princípios da natureza. Então, à medida que nós nos interessarmos por esse passado aqui, nós vamos cada vez mais avivá-lo em nós e vai ser mais fácil de entendê-lo. Por isso, minha gente, que Platão falou, ninguém aprende, você recorda. Lembra que o Platão disse isso? Você está recordando. Então, quando eu estou estudando botânica, eu estou recordando dessa fase lá. Então, fica fácil entender, porque eu já tenho o fundamento dentro de mim, dentro da minha estrutura, dos meus cromossomos, dos meus genes. Ok, minha gente? Vamos continuar? Fases progressivas do metabolismo, né? Então, o metabolismo, como a gente já colocou aqui, né, é o conjunto de fenômenos químicos e físico-químicos do organismo, mediante os quais se faz a assimilação
e a desassimilação das substâncias necessárias à vida. Ou seja, nós vamos pegando substâncias novas, deixando aquelas, mas sempre guardando aquilo que a gente aprendeu. Então, a nossa estrutura de conhecimento é imensa, mas nós só usamos aquilo que é necessário, que é mais próximo das nossas necessidades, mas é imensa. Né? Muitas vezes, vou dar um exemplo para você, que você vai entender. Às vezes você vai num lugar que você nunca foi. Aí chegando lá, você está passeando assim, né? Às vezes você vai numa casa que tem um pomar, uma coisa assim. Aí você começa a sentir cheiros. Aquilo vai te dando uma lembrança gostosa, vai te dando um negócio estranho, né? Nossa, que lugar é esse? O que é isso? Porque está guardado dentro de você. Então, provavelmente, né, você, quando foi arquivado no seu correio, né, da sua filogênese, aquele cheiro está ativado, o que está em você é ativado pelo que está lá fora. Aí a gente lembra, a gente sente um bem imenso. Vou dar um exemplo para vocês, que é muito triste isso, mas é um exemplo. Por que muitas vezes a pessoa ela busca drogas, busca maconha, busca ervas, né? Busca cocaína? Vocês sabiam que os animais, quando eles estão doentes, eles buscam as ervas lá na natureza para melhorar? Eles sabem direitinho qual é a erva que vai melhorar a dor de barriga dele, vai melhorar algum problema que está vivendo lá. Então, ele mesmo se medica, ele já sabe qual é a erva, ele vai por instinto, né? A dor dele chama a solução que está lá na frente. Ele vai lá e busca a erva para se curar. Então, num estudo feito, né, com pessoas capacitadas, viu-se que muitas vezes as pessoas hoje, os seres humanos, buscam a erva, no caso é maconha, cocaína e outros mais, ela busca a erva naquele passado, por lembrança daquele passado. Eu não estou bem, eu estou depressivo, eu não estou satisfeito, eu estou angustiado, aí eu vou buscar isso para ver se me cura. Então é uma busca, é uma volta àquele passado de buscar a erva. Certo? Daí que nós temos que tratar bem, né, as pessoas, o social, o familiar, tem que criar elementos que não permitem, que não precisa aquela pessoa, aquele membro da família ou membro social, buscar a erva como ele fazia antigamente. Então, hoje nós temos outros conhecimentos, outras amplitudes, que a gente busca essas outras amplitudes. Percebe como é que é interessante isso? Olha lá, em todos os reinos da natureza, o elemento espiritual aprende a nutrir-se e preservar-se. Em todos os reinos, os elementos, né, que está ali, o elemento que está ali na progressão dele, ele está aprendendo a nutrir e a preservar. Por que ele aprende? Porque a natureza oferece para ele, né? E a frequência dele, tem que contar muito com essa frequência. A frequência dele encaixa com a frequência da necessidade dele. Então, vamos imaginar lá que a mônada esteja, por exemplo, lá num reino qualquer que a nutrição dele seriam folhas, folhas de uma determinada planta. Aí o que ele faz? A frequência dele, frequência da mônada, encaixa na frequência da planta. Aí eles se buscam. Aliás, ele busca a planta e a planta supre a necessidade dele. Tá? Então, tudo é frequência. A gente pode chamar de instinto, mas esse instinto a partir da frequência. Por quê? É a expansão, né? A expansão da mônada. Então, quando a mônada expande mais, já não é mais aquela folha. Já é outra coisa que ela vai precisar para se alimentar, para se nutrir. Aí ela já vai entrar na frequência de outra coisa. Então, tudo é frequencial, é busca de frequências. Muito fácil de entender isso quando a gente vê o oceano, vê o mar, né? Ali dentro é como se fosse o universo, cheio de frequências. E os peixes e os animais marinhos, eles vão buscar, dentro daquelas frequências, a sua sobrevivência, a sua nutrição. Assim nós também, quando chegamos a esse ponto que nós já chegamos, de homens. Então, nós buscamos a nossa... Veja você, quando você está com vontade de se alimentar, né?
Aí você pensa, o que eu vou comer hoje? Aí vem na sua cabeça, por exemplo, o alimento X, aí já vem o cheiro dele, já vem também o sabor, você já degusta antes, né? Você já fica com aquela vontade de alimentar. Olha, isso é o quê? Isso é a frequência. Então, dizem que o organismo é sábio, né? Eu sei disso. Então, ele pede aquilo que ele precisa. Eu estava uma vez fazendo regime, aí tinha que... Nossa, era muito difícil. Eu estava bem gordo naquela época, e a coisa era difícil, porque não é fácil você fazer regime. E quando eu pego uma coisa, eu pego para valer, né? E aí, o que acontece? Quando me deram a relação do que eu podia ou não comer, eu fui seguindo aquilo. Eu me lembro que, certa noite, eu estava saindo da reunião pública lá do Centro Espírita e tinha uma cantina, sabe? Eu cheguei na cantina e estava saindo um quibe fresquinho. E eu não podia comer aquele quibe, aquela hora que não estava dentro da minha, da minha coisa de, né, da minha lista de alimentação. Aí chegou uma pessoa para mim e disse assim, coma. Eu falei, não está dentro. Ele falou assim, olha, o organismo é sábio, ele pede o que precisa. Eu nunca esqueci isso, sabe? Se o seu organismo está te pedindo isso, coma, porque ele precisa disso. Aí eu comi o quibe e tal, né? E aí agora eu entendo, o organismo é sábio, ele precisa. A mente que tem que saber controlar. Porque ele precisa numa quantidade, não no exagero. O exagero é que é o perigo. Mas às vezes ele precisa desse tipo de alimento ou não, ele vai pedindo aquilo que ele necessita, porque são as carências de nutrição que ele está tendo, digamos as necessidades, melhor, de nutrição, certo? Vamos continuar então. Por milhares de séculos, repete as operações da fotossíntese ou assimilação da clorofila no Império Verde, pela qual consome energia luminosa e elabora matérias orgânicas. O processo da fotossíntese, né, você já sabe como que ele funciona. Despreendendo o oxigênio indispensável à constituição do ar atmosférico. Ou seja, pega a luz, transforma pela fotossíntese em matérias orgânicas e vai soltar oxigênio para ajudar o ar. Está vendo como é que tudo ajudando? Tudo contribuindo, certo? Recapitula as operações da quimiossíntese em formas autótrofas, como sejam certas classes de bactérias, que se utilizam de energia química para viver através da oxidação de compostos minerais. Qual que é o exemplo que nós temos? O Leptotrophis, que vivia lá no ferro. Tem uma bactéria que vive no enxofre, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Ah, não tem. Mas tem uma bactéria que ela vive no enxofre. Certo? Então, é difícil para a gente entender como é que você pode viver no ferro ou viver no enxofre. Gente, é a multidiversidade. Então, esse homem, para chegar aonde ele está, ele teve que caminhar muito, ele teve que vencer muitas nuvens, muitos não conhecimentos, né? Teve que desbravar muitos horizontes, que é essa figura que nós colocamos aqui. Este homem desbravando essas nuvens, essas brumas, para ele poder caminhar, para ele poder chegar onde nós estamos. Daí, minha gente, é que nós temos que pensar como que nós fomos importantes para nós. E temos que continuar a ser importantes para nós. Tá? Bom, ainda a fase progressiva do metabolismo, gradativamente, no domínio vegetal, assimila os mecanismos mais íntimos da respiração. Olha que choque é isso. Quer dizer, até para respirar, a gente teve que aprender. Você imagina a respiração de o quê? De um pernilongo. Imagina a respiração de um pernilongo. Ninguém gosta de pernilongo, né? Então, imagina a respiração dele. Para a gente chegar à nossa respiração hoje, a gente começou a aprender lá atrás, para a gente poder sorver esse oxigênio que nós precisamos sorver hoje para a nossa manutenção. Ou seja, tudo foi transformando, tudo foi crescendo, tudo foi se organizando. Teve animais que, para aprender a respirar, ele teve que respirar muito rapidamente, né? Tem animal que respira assim muito rápido.
como se fosse, a gente até acha que ele vai morrer, né? De tanto que ele puxa o ar. Porque ele está vivendo isso. Para ele é normal, é tranquilo, porque é o que ele precisa para suprir a sua existência. Depois a gente vai melhorando essa respiração, a gente absorve com mais naturalidade. Mas isso tudo é um progresso que a mônada vai tendo ao longo do tempo, né? Bom, absorvendo o oxigênio, eliminando o gás carbônico pelos estômatos ou pneumatóides. Deixa eu ver se tem isso aqui. Estômatos, temos. Estômatos ou estomas são estruturas constituídas por um conjunto de células localizadas especialmente na epiderme inferior das folhas. Aí fica lá na folha, esse estômato, isso já é conhecido. Quando a gente estuda, né, no fundamental, a gente já estuda isso aí. Então, eliminando gás carbônico pelos estômatos. Tá? E pneumatóides. O que é pneumatóides? Pneumatóides é encontrado nas raízes e que permitem a elas a obtenção de oxigênio. Tá? Na cutícula pode se referir à epiderme do homem e dos animais. Né? Tem gente aí que precisa tirar cutícula, porque tem muita. E lenticelas. Lenticelas são órgãos de arejamento de formato poroso encontrados nos caules, raízes e alguns frutos das plantas lenhosas. Olha, minha gente, para chegar aí foi um trabalho imenso, né? Um trabalho enorme para que isso se constituísse. Estômatos, pneumatóides, cutícula, lenticelas, né? De modo a conduzir o oxigênio sobre as matérias orgânicas para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Então, tudo se organizou de tal maneira que a mônada pudesse prosseguir, pudesse ir, mas sempre ajudando. Assim que ela atingia um ponto, ela ajudava o que estava para trás e preparava o seu futuro. É um trabalho enorme. Então, o trabalho existe desde o princípio. Eu sempre estou ajudando quem está ficando, né? E preparando o meu passo para frente. Assim deve ser a nossa ação. Tem gente que acha que não, que pode ficar deitadão aí, não precisa fazer nada, o dinheirinho está lá no banco, eu vou lá, preciso. Gente, tem pessoas que aposentam e morrem, né? Caem morto na vida. Não fazem mais nada, não produzem mais nada. Acham que já fizeram o que tinha que fazer. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E Deus me livre, se eu tiver que parar, vai ser muito triste. Mas tem pessoas assim. Agora eu vou aproveitar. Aí vai fazer turismo, ótimo, nossa, muito bom fazer turismo. Só que faz um turismo de gourmet, né? de comida, turismo de pescarias, turismo de que mais? De bebidas, é o turismo que eles fazem. Eu vou para a Grécia, que legal, eu vou para a Grécia. Aí eu vou lá, mas eu tenho que ir lá no Padre, não tenho, né? Você vai lá, olha lá mais ou menos aquelas ruínas, então tá, vamos descer, aqui tá ruim, aí vai lá para baixo. Vamos comer, gente. O que a gente vai comer hoje? Tá certo que a gente tem que alimentar, tá certo. Mas se você leva na sua sacola de viagem lá para a ruína que você vai visitar, você leva uma sacolinha com um hambúrguerzinho, sei lá, uma coisa que você gosta, chega lá, você senta, come e vai estudar. Como é que foi isso aqui? Como é que foi? Aí você vai adquirir. Você está fazendo turismo o quê? Um turismo dirigido, de aprendizagem. Você não precisa, às vezes, trabalhar como você trabalhava antes. Mas agora você vai trabalhar a tua mente, você vai expandir teu conhecimento. Mas a maioria não fazem assim. Né? Isso é questão para paleontólogos, para antropólogos, arqueólogos. Eles é que gostam dessas coisas chatas. A gente não. A gente lá dá uma olhadinha assim, bate umas fotos para depois contar para todo mundo, botar no Facebook, né? Ou no Instagram. Que, gente, que eu estive, mas não aprendeu nada, 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 nada. Minha gente, o meu sonho é ir na casa de Maria Santíssima em Éfeso. É o meu sonho, gostaria muito de ir. Acho que como encarnado eu não vou conseguir, mas no dia que eu desencarnar, eu vou pedir assim, a espiritualidade, se for possível. Eu queria ir lá. Eu conheço pessoas que foram lá e não trazem nada de positivo. Eu só vi uma pessoa que foi lá trazendo uma coisa de emoção, que foi o Severino Celestino, que é um espírito brasileiro lá da Paraíba, e ele faz essas discussões, né? São discussões dirigidas, e então ele conta que chegou lá na casa de Maria Santíssima, de uma capela, e foi com eles a Paula Zampi, que é uma cantora de São Paulo,
cantora espírita, e lá ela cantou Ave Maria. Ai, meu Deus do céu. Você imaginou você lá? Aí as freiras, tem umas freiras que tomam conta lá, e as freiras todas emocionadas com aquela beleza. A Paula canta muito bem. E aquela beleza que ele cantara, parece que foi a capela, ela cantando Ave Maria dentro da casa de Maria Santíssima. Espera aí, vamos pensar mais alto, né? Como diz as crianças, vamos pensar mais grande. É isso que nós temos que fazer para exercitar o nosso organismo físico e espiritual para voos melhores. Preparando o nosso próximo encontro na espiritualidade como seres espirituais, aquele instante ali foi uma preparação para o ser espiritual que aquele grupo viveu. Mas será que todos se inteiraram daquilo ou estavam achando que a Paula estava cantando muito devagar para ir embora rápido? É isso que nós não entendemos. O animal não, o ser inferior, ele faz tudo no tempo certinho e o homem atropela as coisas às vezes. Porque ele está com a mente muito ansiosa, muito despreparada para viver cada situação. E nós precisamos aprender agora a conviver com o espiritual, que nós aprendemos a conviver aqui com o material. Agora temos que começar a aprender a viver com o espiritual, certo? Bom, e lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, o que acontece com as nitrobactérias, as sulfobactérias, que é isso? Nitrobactéria é um gênero de bactéria em forma de bastonete. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tem. É isso aí. É uma bactéria em forma de bastonete. Então, e lentamente, em meio desprovido de matérias orgânicas, o que acontece com as nitrobactérias, com essas bichinhas aqui, ó, é as sulfobactérias, que são bactérias que usam compostos à base de enxofre. Aqui que chegou onde eu queria. Elas trabalham enxofre no lugar de água para sintetizarem compostos orgânicos. Vai ver isso por que é, né? Por quê? Tá, elas aqui no enxofre. Para quê, gente? Pela frequência delas. A frequência dessas bactérias encaixa com a frequência do enxofre. E daí? Não encaixa com a frequência da água. Por isso que tem planeta aí que não tem água. Não precisa de água, porque a necessidade dos seus habitantes não encaixa com a água. A água tem a sua frequência, tem os seus compostos que dão a sua frequência, as suas reações, e não precisa lá. Então, a bactéria que vive aqui, né? Essa de bastonete, né? E essa que vive no enxofre. Está vendo a diferença? E isso tudo em função de vibrações, de conjuntos vibratórios, de frequenciais. Tá? Bom, as ferrobactérias, aí são os leptóxicos, né? Que as ferrobactérias são bactérias que absorvem energia de que necessitam para viver e se multiplicam por oxidação do ferro ferroso dissolvido, que está aqui, olha. Elas vivem aqui nesse ferro dissolvido. Então, veja bem, enxofre e ferro. Porque a necessidade é essa. A frequência é essa. Ok? Bom, em semelhantes atividades infinitamente repetidas, habilita-se ao ingresso no reino animal, onde, em estágios evolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos catalisadores químicos com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis. Para chegar nesse ponto dela mesma, fazer os seus metabolismos, né? Fazer as suas elaborações necessárias, então ela foi gradativamente apropriando dessa possibilidade. Da onde vem essa possibilidade? Do reino de Deus, que está dentro dela, em processo de expansão. Então, tudo está dentro da gente, tudo. Nós estamos só soltando essa possibilidade que está dentro de nós. Viu por que acontece isso? À medida que eu expando, eu vibro numa faixa diferente. Eu vibrei nessa faixa diferente, eu busco aquilo que eu preciso para continuar meu caminho. Então, eu vou buscando aquilo que eu preciso a partir da minha expansão. Então, quando você precisa, por exemplo, de estudar certa coisa, é porque a tua frequência está pedindo aquilo. E tem gente que trava isso. É preciso que a gente entenda qual é a minha frequência, qual é a minha necessidade,
Por isso que eu tenho que me conhecer. Por isso que Sócrates falou, conheça-te a ti mesmo. Santo Agostinho falou no Livro dos Espíritos. Para quê? Para a gente buscar esse entendimento nosso, o que eu necessito. Tá? E agora eu vou fazer isso de forma inteligente, né? Bom, milênios transcorrem para que então consiga adestrar-se nas diástases diversas, como seja as proteases e as símases. Ai, meu Deus, isso é muito nome. Diástase abdominal é o afastamento dos músculos abdominais e do tecido conjuntivo, provavelmente para dar aquele processo mais flexível, né? Então, o milênios transcorre para então consiga adestrar-se nas diástases diversas, ou seja, nessas mutações, nessas flexões diversas, né? Porque o que são proteases? Então, são enzimas que quebram ligações entre aminoácidos das proteínas. Aí, amigo, para entender isso, tem que estudar também um pouquinho de enzimas, né? Para a gente poder saber fazer isso. E as zimases, tá? São enzimas que favorecem a decomposição dos açúcares e produz o álcool. Tá? Então, tem ainda, que vai dizer aqui, né, das hidrolisantes. A hidrólise é qualquer reação química na qual uma molécula de água quebra uma ou mais ligações químicas. Percebem? Como é que a gente pode fazer essa pesquisa? Nós estamos aqui colocando essas palavras que o André usou aqui, né? Então, milênios transcorre para que então consiga adestrar-se nas diástases diversas, como sejam as proteases e as ímases, entre os fermentos hidrolisantes e decomponentes. Bom, daí que se a gente pegar agora esse conhecimento que nós estamos tendo aqui, nessa explicação dessas palavras, e fizer um novo texto, a gente então vai entender mais profundamente o texto do André Luiz. Isso eu deixo por sua conta. Senão nós vamos ficar tendo aqui um estudo de 10 horas. Aí você faz aí, tá? Você transforma o texto. Agora, eu até pensei em fazer isso. Mas eu pensei assim, não, mas deixa para eles fazerem. Sabe por quê? Porque para eles entenderem, porque eles vão fazer agora um exercício. Então, eu vou colocar no nome, por exemplo, diástase, eu coloco afastamento, então, milênios das costas, para que então consiga fazer os afastamentos dos músculos abdominais ou do tecido conjuntivo, né? Ou como seja, as enzimas que vão quebrando. Então, você vai fazer no texto. Aí você fala, poxa, eu estou entendendo, André Luiz. Eu estou entendendo. Então, esse é um trabalho seu, dever de casa, tá? Então, meu amigo, nós temos muito que estudar, ok? É isso aí. Temos que estudar, temos que buscar recursos. Hoje tem muito livro, claro, eu adoro os livros, adoro o livro, eu tenho e-book também, mas eu gosto mesmo do livro. Você pode estudar no Google, pode estudar, sei lá, no site, no YouTube, né? Mas eu gosto mesmo do livro. Aí pegar o livro, sentir o cheiro do livro. Eu sou bem antigo ainda, né? Adoro o livro. Meu Deus, como é bom aquilo. Você tem aquilo na mão, você já vai no lugar certo, né? Para você pegar a pesquisa exata. É muito bom. Mas temos que estudar, minha gente. Se você quer, de fato, aprofundar nisso, tem que estudar. Beleza? Fases progressivas do metabolismo ainda, vamos lá. A crisálida de consciência inicia-se dessa forma na fabricação de prótides. Prótides é o mesmo que proteína, tá, gente? Então, vamos mudar? A crisálida de consciência inicia dessa forma na fabricação das proteínas. E glúcides, o que é glúcides? São açúcar de cozinha. Tá vendo? Quando você pega o seu açúcar aí, é glúcides que você está pegando. Lípides, o que é lípides? São moléculas com um amplo grupo de compostos químicos orgânicos naturais que constituem os principais componentes dos seres vivos. Então, você já sabe, né? Vamos lá? A crisálida de consciência inicia dessa forma na fabricação de suas proteínas, tais como o açúcar de cozinha ou a transformação em componentes, né, dos principais componentes dos seres vivos, né? Aprender outros meios de nutrição, aprendendo igualmente a emitir hormônios de crescimento e vitaminas diversas no ciclo das plantas. Ela aprende, né, a produzir hormônio desculpa, suas vitaminas. As suas vitaminas para continuar crescendo. O que ele está dizendo, minha gente? É que nós estamos fazendo tudo isso. Nós viemos fazendo tudo isso.
claro, com a ajuda dos espíritos, como ele fala, dos orientadores, arquitetos espirituais, né? Mas também com a expansão da mônada, que vai buscando sempre nova frequência. Então, imagina a semente, ela é pequenininha, né? À medida que ela vai abrindo, ela vai buscando outras vibrações, outras frequências para encaixar no crescimento dela. É assim que a vida se produz. É assim que as coisas se produzem na vida. Isso é bom saber. Porque aí você começa a pensar um monte de coisas. Você começa a pensar, mas por que tem hora que eu estou em casa e eu sinto uma vontade de ir? Porque abriu-se uma frequência ali, você está buscando um encaixe para essa frequência. Quem diz isso muito bem para nós é o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, também do André Luiz, quando ele vai falar de vibrações compensadas. Ele diz o seguinte, que as pessoas precisam de compensar vibrações. É o alimento vibracional que ele precisa. A gente precisa do alimento sólido, né? Ou líquido para a gente alimentar, mas também precisa da vibração. Por isso que eu me dou bem com a pessoa, não me dou bem com outra. Por isso que eu preciso, às vezes, encontrar uma pessoa, ir num lugar. Você quer ver uma coisa deliciosa de fazer? É você ir ao cinema. Sabe? Aí você vai ao cinema. Às vezes você vai sozinho ou sozinha, assenta ali para ver um filme. Aquilo te compensa uma vibração, porque às vezes você se lembrou, sabe? Lá da sua adolescência, o dia que você foi ao cinema, você assistiu um filme muito show, com uma pessoa muito querida do seu lado e tal. Aquela frequência dentro de você. Aí, de repente, aquela frequência sai. Aí você tem uma vontade de ir ao cinema, sentar. Por quê? Porque você está compensando aquela frequência que saiu por uma lembrança que você teve. Esses são os detalhes da vida que nós temos que aprender. Para a gente não brigar com a vida. Se a gente ficar direitinho, trabalhando a coisa normal na vida, minha gente, nós vamos viver extremamente felizes. Né? Não apenas tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza. Agora que entra a coisa linda. Está lembrado do curso de chakras que nós fizemos? Olha o que o André Luiz vai dizer. Olha, não apenas os tecidos e órgãos do corpo físico se esboçam nas formas rudimentares da natureza, mas também os centros vitais, que são os chakras. Os centros vitais do corpo espiritual, que, obedecendo ao impulso da mente, se organizam em moldes seguros. Lembra dos chakras? Com a capacidade de assimilar as partículas multifárias da vitalidade cósmica. Lembra quando a gente falou em energia primária? Que são a vitalidade do cosmos que entra dentro da gente para nos potencializar? Olha o que a André está dizendo agora. Oriundos das fontes vivas das forças que alimentam o universo, as energias primárias que entram em nós. Então, também nós vamos organizando isso. Eu já li um livro que o Espírito conta como é que faz esse... Ele fala assim, que começa com um redemoinho, como se fosse um redemoinho mínimo, bem pequenininho, né? Então, ele vai juntando aquelas forças assim, vai, até que ele torna um centro de forças. Ou seja, o redemoinho passa a ser um centro de forças. Tá vendo? Parece que foi tudo programado, né? Que a gente fez antes o curso de chakras, mas nem estavam pensando nisso. Foi o curso, esse trabalho do Evolução foi depois, a gente nem imaginava que iríamos fazê-lo. Bom, as citações químicas. Governando as células físicas, os agentes de natureza espiritual se evidenciam em todos os processos de nutrição, motivando as chamadas excitações químicas, também classificáveis por quimiotactismo eletromagnético. Quimiotactismo é a orientação dos movimentos de células vivas provocada pela presença de substâncias químicas no meio ambiente. Ou seja, lembra que eu falei para vocês? Você tem aqui o ambiente, você tem aqui a mônada. Então, ela busca esse contato. Então, ela vai nesse movimento, né, provocado pela presença de substâncias químicas no ambiente, que vai compensar a frequência dela, a vibração dela. Não é difícil estudar, não, né, gente? Porque quando você tem que pegar palavras-chave, igual frequências é palavra-chave. Mas isso está chegando para nós agora, depois da física quântica. A física quântica deu esse avanço para entendermos um pouco de frequências. Sabe? Agora que nós estamos começando a aprender isso. Tem muito livro bom aí estudando, né? O do Amit Goswami, por exemplo. São livros muito bons
que a gente vai aprender um pouco sobre essa coisa de frequências, tá? Aí está, minha gente, olha, o quimioticismo, olha, ele vai mudar. O positivo, né, é quando ele vai buscar a força, e o negativo quando ele pega a força e volta para ele. Então ele vai fazendo esse movimento aqui, que ele fala aqui, ó, movimento das células vivas. Então ele vai buscando aqui e vai trazendo para cá, vai buscando e trazendo. Isso é o tal do quimiotaxismo. Entenderam como é que é fácil? Entender? Vamos lá. O princípio inteligente, tocado por múltiplos estímulos, sob o império das atrações e repulsões, aure elementos quimiotácticos eletromagnéticos no laboratório das forças universais, sempre naquela busca, né, da compensação frequencial, através da respiração, para conservar-se e defender-se, preservando os valores de reprodução e sustentação. Agora, quando você respirar, você já vai ver que não é só respirar. Por isso que tem esses exercícios do yoga, né, para você respirar melhor, para você aurir melhor essa força, essa substância cósmica que é o ar, que é o oxigênio. Veja que interessante. Então, agora, já fazer uma respiração melhor já é uma questão de inteligência. Né? É uma questão que você já vai adaptando ao seu modo de viver, ao seu modo de operar. E os orientais já sabiam disso. Agora nós estamos aqui no Ocidente aprendendo essas coisas de uma maneira bem mais científica, bem mais elaborada, né? Mais empírica. E isso é o que nos dá a certeza das coisas. Esse estudo aqui é uma certeza. Eu já vi gente criticando esse livro. Até já li uma análise de crítica ao livro. Mas são coisas assim tão estranhas, porque André Luiz está colocando aqui uma orientação do mundo espiritual, que às vezes o mundo físico não entendeu. O André Luiz tem um livro dele que ele falou lá em 1940, 50, não, 50, né? Que ele começa a escrever a partir de 50, que ele fala o seguinte, que a matéria era a energia coagulada. Nossa, foi extremamente criticado o livro do Chico Xavier. Eu fico pensando como é que o Chico sofreu por isso. E agora todo mundo sabe que é, né? Então, tem muitas coisas que o André coloca aqui que foram contestadas, às vezes, por alguns biólogos, principalmente biólogos, mas é porque está trazendo um conhecimento à frente, sabe? É preciso pensar nisso. Pensar muito. Às vezes são palavras diferentes para a mesma coisa. Vou continuar aqui. É assim que as células masculinas dos fetos são atraídas pelo ácido metálico encontrado na maçã e na pera. Para que existe a maçã e a pera, né, gente? Eu adoro as duas, né? É para exatamente isso. Né? Porque vai dar uma frequência que vai ser útil aqui às células masculinas dos fetos. Enquanto as bactérias se movimentam, obedecendo também a estímulos de ordem química. Então, as coisas acontecem, as coisas existem para um ajudar o outro, né? E crescer. Também as frutas também estão evoluindo, né? Então, elas vão ajudar aqui, em compensação, elas têm as frequenciais delas também, para elas crescerem. A isso nós não temos ainda essas informações, mas vamos ter. Gente, é um mundo de regeneração. Você quer ir para lá? Quero. Então, nós vamos aprender tudo isso lá. Segundo o Chico Xavier, vão ser 7.000 anos de regeneração. Olha quanto tempo teremos para aprender essas coisas. Prepare-se. Porque se você não for para lá, você vai para o mundo de provas e expiações para repetir essas mesmas coisas que nós estamos vivendo aqui, que estamos cansados. Sejam sinceros, você está cansado, não está? Então, nós queremos coisas novas, e essas coisas novas virão. Os óvulos de certos peixes e equinodermos, que equinodermos são animais marinhos, como o ouriço do mar, né? Então, esses peixes, sem a presença da fêmea que os deita, têm o poder de atrair os espermatozoides separados da mesma espécie, demonstrando que arrojam de si mesmo substância específica na perpetuação que lhes é própria. Eles atraem os espermatozoides que estão flutuando lá na água, né, para fazer a reprodução deles. Como que atrai? De novo, pela frequência. Os espermatozoides estão numa frequência e eles estão na frequência, então encaixa a frequência.
Encaixa a frequência do aparelho reprodutor do peixe, lá não sei como que é, para aquele espermatozoide que precisa chegar. Não tem nada de mistério. O mistério é saber como é que isso funciona. Mas a essência, como a gente já sabe. Agora, como é o funcionamento, a funcionalidade é que precisa ser pesquisada. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, ainda não temos. Com excelência, não. Pode ser que até tenha, mas está guardada a 7 chaves. Entre os animais, as células de reprodução segregam substâncias particulares com que se procuram naturalmente, com que se procuram mutuamente, evoluindo o veículo psicossomático para mais altos níveis de consciência sobre as mais amplas formas de quimiotropismo constante em base de excitações exógenas e endógenas, ou seja, é um movimento natural de busca de compensação vibratória e compensa a vibração e faz crescer a espécie. Então, é um trabalho de busca e crescimento o tempo todo. Eu busco, pego, cresço, solto como exógeno, né? Eu solto, e aí outro pega, também cresce e vai assim. A vida funciona desse jeito. Funciona dessa maneira. Vamos pensar? Você vai assistir uma peça de balé. Tá? Aí você chega lá, assenta-se. Por que você foi e não vai ver o balé? A não ser que é negócio de apresentação de crianças, de final de ano, vamos pegar. Você vai no Bolshoi, né? Você vai assistir uma apresentação mesmo. Você vai no Teatro Municipal do Rio, de São Paulo, ou de Manaus, enfim, você vai num lugar de elite, de chique. Você assenta, o que você quer pegar ali? A frequência do que vai acontecer. Aí vão entrar as moças, os rapazes, a música, a iluminação, o cenário, aquilo tudo te enche a alma. Você te faz crescer. Mas você crescer o quê? Você, a movimentação do belo, né, gente? Vai sedimentar em você as excelências do belo que nós precisamos. Então, quando você vê uma peça dessa magnífica, né? Você fala, meu Deus do céu, que coisa linda. O que está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga? Você está exteriorizando o belo que a sua mônada que tem. Não é por acaso que você foi lá. Tem gente que fala assim, nossa, estava em casa, de repente me ligaram que tinha um ingresso sobrando, um balé, eu não gosto de balé. Aí eu fui, porque também, afinal de contas, eu ia com fulano e tal. Aí chegando lá, quando começou, rapaz, você não tem noção o que aconteceu comigo. Porque eu explodiu o seu belo. Só isso. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Eu trabalhei com teatro muitos anos, muitas décadas trabalhando com isso, fazendo isso acontecer nos corações das pessoas. E as pessoas chegavam para mim no final em prantos. Tinha gente que me abraçava e falava comigo assim, o que você fez comigo? Eu falei, não, você se fez. Você viu que tem algo além das suas argúrias normais, das suas lamentações, né? Das suas cantilenas de ladeira, tem coisas melhores. Era assim, vocês têm noção, quem trabalha com isso, as respostas que ele recebe. Às vezes se chega para você uma senhora idosa, ela te abraça e fala assim, eu nunca vi nada igual na minha vida. Gente, é isso, é só a expansão do belo, mais nada. Vamos lá? Aí vem as forças endógenas e exógenas, tá? As endógenas interior do planeta, né? Na convenção do manto, a convecção do manto. As exógenas, as ações climáticas, né? Moduladoras da paisagem. Então, você trabalha essas forças endógenas dentro de você e exógenas fora de você. E aí vai. É isso que nós estamos falando. Tá? Continuando aqui, olha, administração do metabolismo. Elaborando pacientemente nos séculos e alcançando a civilização elementar do Paleolítico, que deu mais ou menos 2,5 milhões de anos, que quando começa mesmo o homem a querer se firmar como homem, né? A mente humana controla, então, quase que plenamente o corpo que se exprime. Lembra quando ele começa a levantar, né? O erectus, o Homo erectus, depois para o Homo habilis, enfim. Então, ele já vai ali já controlando a sua mente, né? Formando sob a tutela e o auxílio incessante dos consultores espirituais, são sempre presentes, passando a administrar as ocorrências do metabolismo. Agora ele começa a administrar isso, que coisa maravilhosa, né? Ou seja, eu te trouxe até aqui, agora, homem, se faça, parla. Né? Lembra daquela famosa frase do Michelangelo?
para a estátua que ele fez? Fala, você está tão perfeito, agora fala. Certo? Então, o homem agora vai cuidar dele, né? Nossa organização de adaptação, através da coordenação de seus próprios impulsos sobre os elementos albuminoides, que são proteínas do citoplasma, em que as forças físicas e espirituais se juntam no campo da experiência terrestre. Essa ajuda desses mentores, elas vão até esse homem sapiens, lá no início dele. Porque termina o Neandertal, né, mais ou menos aí há, sei lá, uns 50 mil, 100 mil anos atrás, termina o Neandertal e tem os sapiens. Então, ali, esses espíritos estão presentes. Esses espíritos ficam com o Homo sapiens, gente, até ele sair da caverna, ajudando, né, fortalecendo, dando impulso. Aí depois se saiu, amigo, agora é o seguinte, quando o homem sai da caverna, ele faz uma coisa legal. Ele cria uma tenda, imitando a caverna. Então ele fala assim, opa, agora tem uma tenda, não precisa ficar lá dentro, naquele negócio, né, com cheiro ruim às vezes. Aí ele faz aquelas tendas lá, ele cria, elabora a tenda, que também ajuda dos espíritos superiores. Aí ele descobre que ele pode levar a caverna dele para onde ele quiser. O que ele se torna, então? Ele se torna um ser que vai mudando de lugar para lugar, para onde tem melhores condições de vida, né? Então, ele se torna esse ser que vai, é o ser nômade, né? Que vai buscar outros lugares, porque ele leva a caverna com ele. Entenderam a essência da coisa? Eu saí da caverna, então eu tinha que ficar ali, porque tinha que ter caverna, senão não vai me proteger. Agora eu tenho a minha caverna. E eu vou melhorando essa caverna. Chega uma hora que essa caverna fica linda, né? As cavernas, os grandes sudões lá do deserto, né? Eu criei aquilo, agora eu posso caminhar, agora eu posso andar pelo mundo, agora o mundo é meu. Isso aí já é a mente humana, já elaborando condições para ela mesma, tá? Bom, vamos lá. Aqui estão os nossos irmãos, né? Ô, meu amigo, minha amiga, você já foi isso aqui, tá? Não tenha menor dúvida disso. Porque para você chegar onde você chegou hoje, você já foi isso aqui. Administração do metabolismo. Os sistemas enzimáticos revelam-se definidos e as glândulas de secreção interna fabricam variados produtos refletindo o trabalho dos centros vitais da alma. Precisou, está feito. Eu consigo. Né? Então, as enzimas, você fala muito em enzima, né? Então, são moléculas orgânicas de natureza de proteína e agem nas reações químicas das células como catalisadoras, ou seja, aceleram a velocidade dos processos sem alterá-lo. Então, a enzima chega, ela acelera o processo, mas não altera o processo. Então, geralmente, são catalisadores mais eficazes por sua alta especialidade. E para chegar lá, né, tivemos que trabalhar tudo isso em nós. Está aí uma enzima, né? Trabalha nas reações químicas. Está cheio de átomos aqui, não está? Tá. Molécula, que estão evoluindo também, tá? Tudo evolui. Está evoluindo aqui também. Hormônios e para-hormônios, fermentos e cofermentos, vitaminas e outros controladores químicos, tanto quanto preciosas reservas nutritivas, equacionam os problemas orgânicos, harmonizando-se em produção em níveis preciosos, na cota de determinados percentuais, conforme as ordens instintivas da mente. Eu vou colocar aqui uma coisa que você já deve ter ouvido falar. Lembra quando uma pessoa chega para você, um amigo, uma amiga, um parente, um conhecido, e fala assim, rapaz, fulano foi ao médico e ele está com uma doença rara. Essa doença assim, dá uma em cada 10 mil. Ele está com uma doença raríssima. Pode ser uma coisa disso aqui. Olha. Falta hormônio para hormônio, fermento. E não consegue arrumar, porque o organismo não produz isso que é necessário para o bom funcionamento dele. E aí a medicina ainda não chegou a como suprir isso aí. Então fala que é uma doença rara. Geralmente é muito comum isso acontecer nos grandes centros de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, que essa pessoa ela é pega e vai ser ali protegida, né, sustentada pelo sistema para serem pesquisadas. Já ouviram falar nisso? Pessoa com doença rara, às vezes o próprio hospital, o próprio centro de pesquisa custeiam, sei lá, as despesas para ela,
Porque enquanto eles estão pesquisando, estão tentando ajudar, eles estão pesquisando. Uma coisa ajuda a outra. São doenças raras, muitas vezes são essas coisas aí que não funcionam direito e a gente precisa que isso funcione. Então, tem que ser pesquisado. Então, um ajuda o outro. Então, passa a ser um cobaia, né, em bom nível, alto nível, para o avanço da ciência. E o custo para a ciência disso é a manutenção da pessoa, o não cobrar, né, da pessoa, não ter custo médico, custo de pesquisa, para que a ciência cresça em cima. Gente, isso é coisa séria. Coisa séria. Onde eu amo os Estados Unidos? Aí. Porque eles trabalham isso seriamente. Muito sério. E também outros países que trabalham isso com seriedade. Lembra que eu falei no nosso estudo anterior que tem muita gente boa no mundo que fica escondidas? São essas pessoas maravilhosas que estão lutando pela espécie, pelo aprimoramento das espécies. Esses são esses arquitetos divinos encarnados, que estão aí trabalhando, porque eles conhecem isso profundamente, estão trazendo para o mundo físico as possibilidades de corpos melhores e corpos sadios. Ao mesmo tempo, eles não vão explicar esse lado espiritual, mas, em compensação, nós temos as religiões ou templos religiosos e o espiritismo que nos ensina isso. Então, se você juntar o conhecimento espiritual com o conhecimento técnico dos laboratórios, você vai eliminar todas as doenças do mundo. Ok? A administração do metabolismo. Olha, todos os serviços da província biológica, inclusive as emoções mais íntimas, olha só, hein? As emoções mais íntimas, elas são sustentadas por semelhantes recursos, constantemente lançados pelo próprio espírito no cosmos de energia dinâmica em que se manifesta. Eu quero dizer para vocês uma coisa assim. Nunca vocês tiram o espírito do processo. Nunca. Você pode estar buscando um conhecimento científico, tecnológico, tudo é necessário, é válido, mas não tira o espírito disso. O espírito é o comandante, ele é que dirige tudo isso. Na hora que ele deixa o corpo morre. Então, sempre pensem no espírito como grande dinamizador. Sempre, como no Livro dos Espíritos, nós encontramos que o espírito intelectualiza a matéria. Sem o espírito não tem intelectualização da matéria. É preciso sempre considerar o espírito como senhor, como gestor, como grande general desse exército. Tá? Quero deixar isso para você fazer essa introspecção permanente na sua vida e nas suas pesquisas. Tá? Então, continuando aqui, né? No nosso slide, né? Então, experiências valiosas, efetuadas com pleno êxito, comprovaram que a própria miosina, ou sistema albuminoide de proteínas da contração muscular, detém consigo as qualidades de um fermento e a adenosinatrifosfatase, que é uma classe de enzimas, eles eram uns nomes muito complicados, é uma classe de enzimas responsáveis pela catálise ou reação química fundamental que exonera a energia indispensável ao refazimento das partículas miosínicas, que são proteínas dos tecidos musculares. Então, quando você estuda essa coisa, né, profundamente, então você vai ver que isso tudo é uma reação. Mas quando você coloca o espírito no meio, você vai ver que o espírito é que dinamiza isso, pela necessidade dele. Você pode ler um texto desse aí todo complexo. Agora, se você fizer a pesquisa, você vai começando a entender. Mas, por mais que você pesquise, nunca deixe de tirar o espírito como gestor de tudo isso aí. Aí está essas reações aí, tá vendo? São coisas bem interessantes, bem complexas, microscópicas, né? Mas de uma grandeza imensa. Porque tudo começou do microscópio, né? A bactéria não é microscópica, não começou lá, as coisas começaram a acontecer no reino animal, não foi ali? Por intermédio das mitocôndrios, que são organelas, né? Estão nas células, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual. Olha só o que ele fala, gente. Mitocôndria, acumulação de energia espiritual.
Por isso que cria o ectoplasma, por isso que energiza o corpo, em forma de glândulas, assegurando a atividade celular. A mente transmite ao carro físico a que se ajusta durante a encarnação todos os seus estados felizes e infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo da causa e efeito das forças por elas próprias liberadas nos processos endotérmicos, na manutenção da temperatura do corpo, mantenedores da biossíntese ou produção de complexos químicos. Ou seja, acontece uma série de coisas, uma série de reações em nossos corpos físicos. Uma série de reações. E essas reações estão na razão direta da ação do espírito. Então, por exemplo, o espírito está muito alegre, aí ele transmite uma informação para as células que tem um tipo de reação química. Sabe, aquela, talvez de paz, sabe? Até emite um certo cheiro, uma coisa gostosa. A pessoa está muito triste, então ele vai fazer o contrário. As células vão retrair, vão emitir ali tipo um cansaço, uma coisa assim mais, né, de recolhimento. Já no outro, não, já é uma coisa mais de expansão. Então, isso tudo é reação. O espírito que comanda tudo isso. Não é a célula que, de repente, vai dizer assim para o espírito: agora você se prepare que eu vou te fazer ficar triste ou te fazer ficar alegre. Não, não tem isso. São as reações pelas emoções que a gente viu no outro slide. Então, você tem uma emoção, essa emoção ela vai te causar, que a emoção ela vem de um estímulo externo ou interno. Tá? Então, ela vem e você, então, trabalha a sua emoção e mexe lá com o metabolismo do seu organismo. Por isso que é bom você saber controlar a tua emoção, tá? Saiba controlar a tua emoção que você vai ficar muito grande. Não deixa a tua emoção te dominar, não. Porque você vai ficar grandão, grandão nisso aí. Aí está a mitocôndria, né, que produz a energia. Tá. Na base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito. Até o sistema imunológico é cunhado, ou seja, ele é criado pelo espírito em favor da preservação do corpo. Mas vamos lá. Como é que o espírito cria isso? Cria pela expansão da mônada, que é o reino de Deus que está dentro dela. Então, o reino de Deus se cuida. Como o reino de Deus se cuida, nós nos cuidamos, porque o reino está expandindo em nós. Aí a gente cria os anticorpos. Ficou claro? Em favor da preservação do corpo. O reino de Deus se preserva. A gente nem imagina como é que é essa preservação do reino de Deus, só Deus sabe, né? Mas a gente sabe que nós também nos preservamos. Então, no momento em que eu vou contra a lei de Deus, a lei da expansão da mônada, a lei dessa criação da imunidade, eu me torno um ser com doenças degenerativas, né? Com doenças autoimunes. Por quê? Porque eu não dou força, eu não aproveito a minha potência de mônada, de reino, para me proteger. Então, as células não entendem isso, elas não têm essa ajuda do espírito, então elas criam doenças autoimunes que nada mais são do que a agressão das outras células do corpo que não reconhecem as células imunológicas do sistema imunológico como células de defesa. Aliás, nem como células do corpo. Então, elas atacam essas células, por isso dão as doenças autoimunes. É um descuido do espírito que cria doença autoimune. Um descuido. Aí, fazer o quê, né? Tem que conviver com isso. De acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo na lenta e laboriosa viagem que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Ou seja, ele foi aprendendo tudo isso desde o princípio. Lembra que a gente falou? Que quando a gente olhava lá para aquelas bactérias, a gente fala assim, nossa, eu já passei isso já, porque foi assim que você aprendeu a ser o que você é hoje. Ou seja, você foi evoluindo e adquirindo essas informações, arquivando essas informações e transubstanciando essas informações em processos altamente positivos para você. Tá? Aí estão os anticorpos, né? Da mesma sorte, possuímos funcionando automaticamente a secretina, né? A tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a foliculina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras entre as secreções internas,
à guisa de aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estado físico. Ou seja, eu criei tudo isso e me facilito por tudo isso. Hormônio é uma substância, porque aqui tudo que ele falou é hormônio, tá, gente? É uma substância química específica fabricada pelo sistema endócrino, as glândulas, e por neurônios altamente especializados e que funciona como sinalizador celular. Então, isso tudo que ele falou, essa montoeira de coisas, secretina, tiroxina, adrenalina, luteína, insulina, isso tudo são hormônios. E hormônio nada mais do que um sinalizador celular, criado pelas glândulas endócrinas ou por células, né, do sistema nervoso altamente especializadas. Sobre os mesmos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas. Lembra da enzima que acelera a produção, né, os metabolismos e tal? Como a pepsina, aí o nome de enzima, a catalase, enzima fabricada por quase todos os seres vivos e definida por von Euler. Eu não tenho aqui. O von Euler, biologista sueco do século passado, tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, ou seja, né, vai ser sempre uma descoberta disso aí, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro dos merecimentos da humanidade. Você vê que a André Luiz já falava que a ciência não tinha chegado a esse conhecimento. E aí às vezes a gente vê pessoas criticando uma obra assim. Os estados especiais do mundo orgânico, inclusive da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso, os transes mediúnicos, são acalentados nos circuitos celulares por fermentações sutis, aí nascidos através de impulsos determinantes da mente. Você sabe que a Kardec disse, né, que a mediunidade também é orgânica, porque são estímulos, né? A mediunidade é um estímulo que mexe com a organização física, principalmente do sistema nervoso. A mente converte nos órgãos, através de substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinada a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Lembra que muitas vezes você está num estado que você não está gostando dele, está chato, está ruim, aí você toma uma injeção de ânimo, não vou sair disso. Deus me livre, não vou ficar preso, pregado aqui não, Deus me livre. Uma pessoa muito querida sua desencarna, aí você entra naquele luto, aquele luto machuca, aí você fala assim, não, peraí. Eu estudei lá no Espiritismo que não tem morte, que a pessoa só está para um outro plano, deixa eu sair disso, eu preciso cuidar da minha vida. Ou seja, você muda todo o contexto. Você muda o contexto. Agora você fica lá, caidão, pois é, agora que vai ser de mim, ele morreu, ela morreu. Aí não entra nem no quarto, né? Nem tira as coisas que foram, achando que vai preservar a presença dele. Aí você entra no processo desse aí, né? De poder complicar o funcionamento do seu organismo. Porque você vai complicar o organismo perispiritual. E ele complicado, ele complica o organismo físico. Então sai fora disso. Sai fora disso. Não, vamos cuidar, não, acabou. Porque eu tive uma notícia aqui, essa notícia não foi boa, então vamos transformar esse não bom da notícia em uma coisa boa. Quem sabe esse não bom da notícia é só uma questão de interpretação. Se eu interpretar de um outro ângulo, vai ser uma coisa muito importante, muito interessante. Pensem nisso, minha gente. A magnetoquímica é o estudo das propriedades magnéticas, das combinações químicas e de suas aplicações em química. Tá? A identidade de circunstância nos traumas cerebrais da cólera ou do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energia degenerada, que corresponde a turbações mentais que a provocam. Está aqui um sujeito que fica com epilepsia, né? Ataque epiléptico, tá vendo? Ele não domina o corpo dele. Ele não consegue dominar. Por quê? Porque as células agora entraram em ação. Sabe? Então ele tem que ter esse domínio na célula, senão a célula
elas sem o domínio do espírito, elas podem ter reações imprevisíveis. Okay? Por isso que temos que ter muito cuidado, gente. Olha, cuidado com aquilo que você manda para dentro do seu corpo. Muito cuidado. Preste atenção. Tanto em substâncias, como em pensamentos e em ações. Cuidado. Muito cuidado. Metabolismo do corpo e da alma, né? O metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento de que dispõe em plena floração da inteligência. Ou seja, quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho que ter sobre a minha vida, sobre o corpo que me serve, sobre o perispírito que eu tenho e que vai comigo depois que eu desencarnar. Aí já é questão de quê? De bom senso. Questão de melhorar seu comportamento, as suas atitudes. Podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, que está dizendo aqui, olha, porquanto o raciocínio organizado é pensamento dinâmico, raciocínio organizado. E com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros do seu próprio destino. Cuidado, meu amigo, minha amiga. Pense, como ele diz aqui, né, organizadamente. Pensa que você, para chegar onde você está hoje, olha, você lutou a beça, você teve vitórias incríveis, motivos de aplausos pelos organizadores espirituais, pelos arquitetos divinos, que aplaudiam você a cada vitória que você teve para trás. Então, agora, que você seja motivo de novo desses aplausos para suas novas vitórias, tá? Terminamos o nosso estudo, vamos recapitulá-lo rapidamente, né? Que hoje ele demorou bastante. Suprimentos da vida, né? Que são as reações que a gente mostrou das frequências, né? Que vão suprindo, eu busco aquilo que eu preciso. Fases progressivas do metabolismo, ele disse várias maneiras que esse metabolismo aconteceu, ou seja, essas transformações, transmutações para os nossos crescimentos, né? As excitações químicas exógenas e endógenas que foram acontecendo conosco, né? A administração desse metabolismo, que a mente tem que administrar isso, porque o metabolismo vai acontecer a partir da administração da mente, tá? As acumulações das energias espirituais para que eu possa fazer o meu corpo funcionar direitinho a partir do perispírito, tá? Os impulsos dominantes da mente, que a mente é que domina isso, eu tenho que estar sempre certo. Eu tenho aqui um carreiro fisiológico fantástico, né? Uma coisa linda que é o corpo, mas quem domina é a mente, ele é que é o Senhor. Lembra do Bhagavad Gita, quando o Arjuna, né? O Arjuna conversando com Krishna, aí ele está sentado, está numa carruagem, né? Ele está numa carruagem e na frente dele tem os dois exércitos inimigos que vão lutar. Os Kundavas, os Mandavas e os Kauravas, eles vão lutar, certo? E são primos entre eles. Então, o Arjuna, que seria o grande general da guerra lá, ele fica conversando com Krishna, que é o Cristo interno, tá? E aí ele está sentado numa carruagem. Carruagem, o que é? É o corpo dele. Pode ser o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual. Ele está sentado naquela carruagem dele e aí ele tem 5 cavalos, essa carruagem, que são os 5 sentidos. Ou seja, nós estamos sentados nessa carruagem maravilhosa e estamos comandando, eu vou para a guerra ou não vou para a guerra? O Cristo interior conversando comigo. Você não deve, você deve fazer, então vai me dando as aulas. Esse é o Bhagavad Gita, que veio do Mahabharata, que veio de Krishna Vishnu, que foi um dos maiores, talvez o primeiro grande mestre da humanidade. Percebe como é que a coisa funciona? Metabolismo do corpo e da alma, eles têm que andar juntos, né, gente? E agora vamos para a nossa reflexão dessa aula, né? Correm os milênios, neles me aprimoro. Saí simples promessa divina, aos poucos me consolido. No princípio, sensações e estímulos, e agora inteligência e razão. Eu me transformo sempre e pouco a pouco, passo a passo, vou abrindo a minha espiral de evolução e vendo o passado e o futuro como um eterno presente. Essas reflexões eram feitas lá no interior dos grandes templos tibetanos, lá no interior das grandes escolas de iniciados.
Agora o Espiritismo faz para nós abertamente, minha gente. Não tem nada de diferente daquele tempo. Presta atenção como é que nós estamos beneficiados pela espiritualidade. Olha, correm os milênios. Neles me aprimoro. Saí simples promessa divina. Aos poucos me consolido. No princípio, sensações e estímulos. E agora, inteligência e razão. Eu me transformo sempre e pouco a pouco, passo a passo, eu vou abrindo a minha espiral da evolução. E vendo o passado, né? Eu estou aqui, eu vejo o passado, né? E o futuro como é meu eterno presente. Simples assim. E dessa forma, nós chegamos ao final do nosso estudo de número 9, que tratou de metabolismos, né? Evolução e metabolismos. E nós temos só que agradecer a Deus por tudo isso. Por ter nos dado uma obra desse porte. Né? Por ter colocado nas mãos de um espírito da envergadura de André Luiz. André Luiz foi um espírito que saiu, né, de uma situação muito ruim, do umbral, e se transforma no mestre de todos nós. E será o mestre da humanidade, porque quando as pessoas se aprimorarem e buscarem os textos de André Luiz, eles vão crescer muito. E deu a Chico Xavier, esse espírito extraordinário, ao Valdo Vieira, que também teve sua participação maravilhosa nisso tudo. E deu a eles essa oportunidade de nos transmitir essas informações. Então, meus amigos, minhas amigas, de posse de tudo isso, vamos em frente. Agradecendo sempre a Jesus por essa oportunidade de estarmos estudando esta obra, que pode ter a sua ajuda, pode ter o teu acréscimo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê consistência, nos dê inteligência, ou nos ajude a ampliar a nossa inteligência para esses entendimentos superiores da vida. Olha, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus.